Se você está querendo aprender a pilotar drone FPV do jeito mais fácil e barato possível, você está no vídeo certo. Porque nesse vídeo eu vou te contar uma lista de 3 itens que você vai precisar para começar a aprender e além disso eu vou mostrar passo a passo de como você aprende a pilotar. E sem mais enrolações, vamos para o primeiro item, que é basicamente um controle de videogame. Sim, você não precisa de um controle FPV para começar a aprender. Pode ser um controle como esse. Eu aprendi no controle de Xbox ou um joystick de computador, assim como esse daqui, bem baratinho mesmo. Você não precisa gastar dinheiro comprando um controle FPV. Você só precisa de um desses que já vai ser perfeito pro jeito que a gente vai aprender. Com um desses na mão, o nosso segundo item que você vai precisar é de um computador. E a gente vai precisar desse computador para conseguir utilizar o nosso próximo item dessa lista, que é o simulador. Sim, a gente vai usar os simuladores neste método aqui para aprender, que foi sim um método que eu usei para aprender a pilotar drone FPV. E se você está se perguntando qual simulador usar, eu usei o Lift-Off e é esse que a gente vai estar usando aqui neste vídeo. E eu sei que você pode estar com uma outra pergunta na cabeça, mas eu vou aprender utilizando o simulador? Será que vai ser realista? Será que quando eu for pilotar o meu primeiro drone na vida real, eu vou conseguir voar? Eu nem preciso te falar aqui nesse vídeo, porque eu já fiz um vídeo desse aqui no canal, mostrando como foi a minha trajetória depois de um tempão no simulador, e aí voando a primeira vez com um drone FPV. Eu gravei o meu primeiro voo antes mesmo de tocar em qualquer controle e tá lá nesse vídeo meu primeiro voo real depois de simulador. Vai lá para você ver que funciona assim e o simulador é muito realista. Agora que eu já te passei essa lista, vamos lá pro computador que eu vou te mostrar como baixar, instalar e aprender a pilotar lá no simulador. Vamos embora! Você já pode conectar o seu controle no computador e agora, para a gente conseguir baixar e instalar o nosso simulador, existem 2 jeitos. O primeiro, que é o mais seguro e confiável e fácil, é você simplesmente indo na Steam, que é uma loja de jogos online, indo lá, pesquisando o nome do simulador e comprando o jogo. Atualmente, na época que eu estou gravando esse vídeo, ele está custando mais ou menos R$60. Mas se você não quer gastar dinheiro no simulador, ou não tem esse dinheiro, existe um segundo método que eu não recomendaria, mas eu vou falar aqui para vocês porque eu estou passando informações para vocês, né? É um jeito que não é tão seguro assim, mas você pode entrar nesse site aí que está aparecendo na tela, escrever o nome do simulador, baixar, extrair os arquivos e iniciar. Aí você vai ter o simulador de graça. Mas, como eu já disse, não é tão confiável. Pode vir coisas ali que você não gosta. Mas é isso. Com o controle conectado e o simulador baixado, agora é só abrir ele e começar a aprender por lá. Beleza, galera? Agora com o simulador aberto, vamos para a prática. Vamos aprender a pilotar o drone FPV. E como que a gente faz aqui? Galera, o modo que a gente vai aprender é basicamente indo no tutorial. Mas calma aí que eu vou te explicar. O tutorial aqui nesse simulador, na verdade, a gente pode até chamar como aula. Ou até curso. Porque é realmente isso. É como se tivesse um professor aí do seu lado te ensinando tudo sobre como pilotar um drone no modo manual. Eu cometi o erro quando eu fui aprender aqui no simulador de ir direto no voo livre. E, como você pode esperar, eu me ferrei. Não consegui fazer nada. E só aprendi quando eu fui pro tutorial. E sim, depois que você finaliza o tutorial, você já está apto. Sério, você já consegue voar um drone, na vida real inclusive. Mas agora vamos lá, eu vou seguir junto com vocês aqui no tutorial, vou dando dicas e mostrando para vocês como funciona. Apertando aqui em tutorial, a gente vai em primeiro voo. E vocês vão ver que tem 3, 4, 5 capítulos aqui. Esse primeiro a gente pode pular aqui por enquanto, que ele vai fazer uma introdução pra gente, mostrar o que é um drone FPV, as peças e tudo mais. Eu acho bom você ver sim essa parte, mas para esse vídeo eu vou pular, a gente vai direto na pilotagem mesmo. Antes de introduzir aqui para os tutoriais, eu vou te mostrar os 4 movimentos que um drone faz, que é os movimentos que a gente vai aprender no tutorial aqui, no simulador, que são os movimentos que fazem para que a gente consiga voar um drone. O primeiro movimento é basicamente o yaw. Sim, é meio estranho falar esse nome,
mas é um movimento que ele faz isso daqui, ó, que faz o drone virar no seu próprio eixo, horizontalmente. E isso é feito aqui com o stick esquerdo, tá? Que faz o drone virar dessa maneira. O segundo movimento que a gente aprende aqui no tutorial é o throttle, que é basicamente a potência que a gente dá para o drone, que também aqui continua no stick esquerdo, que é quando você dá potência para os motores, né, para ele subir, ou quando você joga para baixo aqui para ele descer. No stick esquerdo é isso. Indo para aqui o stick direito, a gente tem mais outros dois movimentos, que são o pitch, que é o drone ir para frente, né, deitar para frente ou deitar para trás, que isso vai fazer com que o drone ganhe velocidade. Então, quando você joga o throttle para cima e você coloca o pitch aqui para frente, ele vai ir para frente e ganhar velocidade, basicamente. E o outro movimento, que é também aqui no stick direito, é o chamado roll, que é o drone deitar para os lados. E isso, combinado com o yaw, vai fazer com que ele faça uma curva. Então, você levanta o drone com o throttle, você vai para frente com o pitch aqui na direita, e aí, junto, misturando os dois, né? O yaw e o roll, que deita, vai fazer com que o drone consiga fazer uma curva. Basicamente, são esses os 4 movimentos que a gente tem que aprender para conseguir voar, e é isso que a gente aprende aqui no primeiro capítulo do tutorial. A gente vai aprender esses 4, depois a gente vai aprender a usar só o throttle e o pitch para voar numa linha reta, depois a gente vai aprender os outros 2, que é voar para frente e também começar a fazer as curvas, e depois finalizar numa corrida. Lembrando que no começo aqui do tutorial a gente começa com o drone no modo chamado Level. Level é como se o drone nivelasse. Então, no manual a gente sabe que não tem nada automático, mas nesse modo Level ele tem um pouquinho, que é quando você faz uma curva e solta a mão do controle, ele automaticamente nivela o drone. Então você está aqui fazendo uma curva, virou, soltou a mão do controle e ele vai se endireitar e vai continuar indo reto. Esse modo a gente começa nele, mas a gente não vai ficar nele para sempre, porque depois a gente muda para o modo acro, que aí sim é o modo 100% manual. Inclusive nem é bom a gente ficar muito tempo nesse modo level, no próprio tutorial fala isso pra gente, porque a gente não quer aprender num modo que automatiza alguma coisa pra gente, a gente quer voar 100% no manual. E aqui mesmo a gente nem vai ficar tanto tempo nele, mas é bom a gente saber isso. E lembrar também que se chama acro o modo que é manual. Então vamos lá começar aqui o tutorial. Eu vou seguir com vocês junto, vou dar uma pulada aqui em algumas coisas pra gente aprender junto aqui no tutorial. Como eu falei, a gente começa aqui no modo level, ele escreve aqui pra gente embaixo, e depois a gente vai mudar pro acro mais pra frente, mas aqui ele vai mostrar os nossos comandos ali, os movimentos que eu falei para você no começo. Aqui ele introduz a gente para o yaw, que faz este movimento aí. O tutorial ele vai explicando aqui basicamente os movimentos pra gente, assim como eu acabei de fazer. Legal, o tutorial aqui já mostrou pra gente como é feito os 4 movimentos, agora é a nossa vez de tentar. A gente desarma o drone jogando aqui o stick esquerdo, desculpa, para baixo, aí o drone ativa. E aí a gente começa com o throttle, né, jogando para cima aqui, e o yaw, ó lá, que vira para o lado e para o outro. Uma coisa que vocês puderam notar aqui, que meu drone, ele... Opa, aqui eu vou usar o yaw só para mostrar para vocês, usei. Uma coisa que acontece é que com o FPV de verdade, o stick esquerdo, ele na verdade não vai ficar centralizado aqui no meio, ele vai estar deitado lá para baixo. Ó, eu peguei o meu aqui para mostrar para vocês, tá vendo? Como que ele fica aqui embaixo. Isso porque isso significa, quando está aqui embaixo, que o motor não tem potência nenhuma. E aí sim a gente vai soltando a potência do drone. No tutorial aqui, ele já, quando a gente começa, desarma o drone, ele já sai voando, porque né, o controle de videogame ele tá aqui no meio, então ele já tem um pouquinho de potência. Só explicando para vocês, para não confundir mesmo. Fechou? Antes era uma demonstração, agora a gente vai colocar isso a teste, né? Nós vamos voar aqui e bater um pouquinho em alguns obstáculos. Ó, tem algumas bolinhas aqui e a gente vai usar os movimentos que a gente aprendeu. O yaw aqui, o yaw para o lado, né? O throttle para cima, o roll e depois o pitch para ir para frente. Olha lá, o pitch aqui, eu estou usando o pitch para ir para trás, controlando sempre aqui o throttle também para o drone manter no ar, né?
Se eu soltar, ele simplesmente cai. E aqui o roll, ó, para ele ir pro lado. Beleza? Conseguimos o nosso primeiro teste. Primeiro capítulo concluído, agora sim nós vamos voar em primeira pessoa, né? Isso significa FPV. E nesse segundo aqui tutorial, como eu tinha falado para vocês, nós só vamos voar para frente, usar o throttle e o pitch apenas ainda no modo level, depois que vai ser alterado para o modo acro, assim manual. O simulador lembra a gente que o drone não tem um botão de vai. A gente vai para frente deitando o drone, né, usando o pitch. Agora aqui é a nossa vez, vou mostrar para vocês como isso é feito. Ai, desconectou. Aí a gente desarma o drone e mantém o controle aqui do throttle e joga o pitch aqui para frente, ó. Agora a gente vai, ele até dá uns eventos aqui, umas mensagens, joga o pitch para frente para a gente conseguir ter esse controle. Depois a gente pode até frear jogando para trás. Lembrem-se que vocês podem tentar aqui quantas vezes for necessário. Agora sim a gente vai mudar para o modo manual. No modo manual é um pouquinho mais diferente aqui do level, porque qualquer toquinho que a gente der é o suficiente para fazer o drone fazer isso daqui, tá vendo? A gente não tem nenhum controle, nada automático. Se eu solto, ele simplesmente fica onde eu deixo, tá? Então é bom a gente ter essa noção e começar a pilotar de uma forma mais tranquila, mexer um pouquinho mais devagar o nosso drone para conseguir ter esse controle perfeito. Vamos lá, aqui agora a gente vai começar a mexer mais um pouco com o throttle, a gente vai colocar potência, tirar um pouco mais potência, e lembrando que esse aqui já é um exercício um pouco mais difícil, tá, galera? A gente ter esse controle não é tão fácil assim, tá? Então, lembrem-se, não vou completar aqui, só para falar para vocês. Não se preocupem, não se sintam, tipo, nossa, tá muito difícil. Porque realmente é. Eu passei um maior tempão aqui, ó. Fui repetindo várias e várias vezes esse circuito aqui, até conseguir fazer de uma maneira razoavelmente aceitável, tá? E você vai vir aqui, você vai voar aqui para cima, vai bater em tudo, vai errar, vai ser uma loucura, mas você vai tentando, aperta B, ó, quando você aperta B ele reseta, tá vendo? Então voa, você vai vir aqui, ó, você vai bater, vai errar tudo, volta, não se preocupa, vai tentando, que aos pouquinhos você vai pegando o jeito e vai ficando fácil, galera, tá? Não tem segredo, mas o tutorial aqui ele é muito bom porque ele disponibiliza pra gente esse circuito, esse treinamento, que é muito bom pra gente aprender. Concluímos esse daqui, agora a gente vai pro negócio mais hardcore. Agora, depois a gente pegar desse jeito de voar pra frente, nós vamos começar a fazer as curvas, que na minha opinião é a parte mais difícil. E, inclusive, nessa terceira parte, a gente vai voltar pro modo level para conseguir entender como faz as curvas, depois a gente volta para o modo acro, que é o modo manual. E lembrando que sair do modo level para o acro é uma coisa difícil, é um pulo bem desafiador, então não se preocupem se estiver difícil. Aqui no tutorial ele mostra uma coisa bem legal, que se a gente for voar e só usar o yaw, que é esse daqui, nossa, meu controle desconectou de novo. O drone, olha, observem, ele vai basicamente fazer um drift, vai estar ensaboado, olha só. Ele vai mostrar aqui pra gente esse exemplo, ó. Ele vai para frente e vai tentar fazer a curva ali em torno desses negocinhos azuis, ó. Ele não consegue, ele só vai derrapando assim e vai embora. Então a gente precisa usar o outro lado aqui do stick, o direito, para fazer o roll, para conseguir fazer essa curva, né? E é aí que ele mostra pra gente usar o yaw e o roll ao mesmo tempo. Uma coisa que eu acho legal falar para vocês é que eu tô usando, você pode ver que eu tô como se fosse uma pinça aqui nos sticks. Isso é só questão de preferência, tá? Não é obrigatório, não é assim que voa FPV, manual, não é. É só que uma vez eu vi alguém pilotando assim, fui testar inclusive no simulador, eu achei que para mim era mais fácil, mas você pode pilotar assim normalmente como se fosse um controle de videogame, porque muita gente pilota assim também, é normal, é só questão de preferência, tá? Tá, agora a nossa vez aqui no simulador, lembrando que tá no modo level, ó, e a gente para fazer a curva tem que virar o yaw, o roll ao mesmo tempo e ainda manter o throttle no jeito ali para o drone não cair no chão. Você tem que controlar e um pouquinho para frente também para usar o pitch. A gente usa os 4 controles aqui tudo de uma vez. Você pode ver que se eu soltar, ó, no modo level,
o drone se automaticamente estabiliza. Olha lá, tá vendo? No modo Aqua a gente já viu que isso não acontece. Gastem o tempo que for nessa parte, porque ela é mais difícil, porque depois disso vai ficar mais difícil ainda que a gente vai no modo manual. Galera, fiquem até o final do vídeo que eu vou dar uma dica bem legal. Não é nenhum segredo, mas é uma dica boa para vocês, depois que aprenderem aqui a voar, vocês ficarem melhores, praticarem de um jeito que vai forçar vocês a ficarem bons muito mais rápido do que só ficar fazendo voos livres. Uma coisa que é legal, quando eu tava voando naquele modo livre, antes de vir pro tutorial, eu não entendia direito, cara, justamente a curva. Era muito difícil fazer essas curvas aqui. Mas depois que eu vim pra cá, foi como se minha cabeça explodisse, assim, expandiu meus horizontes. Eu descobri realmente como funcionava. Vocês verem, ó, pode olhar aqui na minha mão, que eu tô usando os 4 movimentos. Eu tô virando, usando o roll, o yaw para fazer a curva, né? Mas mantendo o throttle aqui e também um pouquinho do pitch para ir para frente. Essa é uma das partes mais difíceis, então gastem o tempo que for aqui. Eu tô repetindo isso para vocês saberem que vai ser um pouco difícil mesmo aqui, mas os exercícios estão aqui pra gente aprender, galera. Quando eu falo assim, com o tempo, não é dias, tá? No mesmo dia, se você ficar aqui e gastar algumas horas, você já vai conseguir terminar esse tutorial, vai conseguir sair voando já. Eu acho que em um dia você já consegue sair voando bem sim, viu? Se, claro, você gastar algumas horas aqui. Agora ele tá mostrando pra gente que o circuito que a gente vai fazer, e é como se fosse quase um teste final pra gente, que tem mais um difícil lá pra frente, que é as corridas, mas este daqui é um muito bacana, porque já desafia muito a gente. Tem que fazer curva, fazer um looping, não um looping, girar em torno ali de alguma coisa, né? Ele vai testar todas as nossas habilidades. E é muito difícil essa parte aqui. Vamos lá. Vamos fazer aqui esse circuito. Lembrando que ele é difícil, galera. Nossa, eu lembro quando eu tava treinando isso daqui, eu errava, eu tentava de novo, errava toda hora, caía, batia o drone no chão. Eu não conseguia controlar direito o throttle, então o que eu fazia? Na hora de fazer curva, eu descia aqui muito o drone, ó, e eu batia assim, tá vendo? Eu fazia demais isso. Até pegar... Achei que tinha que fazer a curva aqui. Até pegar a mão certa, o controle de não ir muito, senão o drone vai voar longe pra caramba, nem ir tão pouco pro drone não cair no chão. Pegar certinho ali o meio termo, levou um tempo bem considerável, mas eu consegui pegar. Eita, aqui tinha uma curva. Ai, meu Deus, esqueci. Não decorei não essa aqui, galera. Já faz um tempo. É isso, conseguimos aqui. E eles nos lembram aqui, ó, que esse é um exercício muito difícil, tá? Então, ele até fala, quer tentar de novo? Porque é sempre bom que a gente teste aqui, treine antes, até ir para o nosso último teste, que é a corrida. Que a gente pode ficar aqui nessa parte, treinando e melhorando nossas habilidades para chegar no final ali, fazer aquela corrida e conseguir fazer uma corrida da hora. E é nela que nós vamos agora. Vamos finalizar. Aqui ele até fala, ó, que é um teste de habilidade. Que a gente vai mostrar aqui nessa corrida tudo que a gente aprendeu durante esse tutorial. E eu garanto para vocês, galera, depois de você passar por esses treinos, fazer essa corrida aqui e completar ela bonitinho, pode ter certeza que você já consegue voar um na vida real. Mas uma coisa é bom citar aqui, galera, que nós estamos usando um drone no simulador que não é tão potente assim, tá? A gente pode escolher outros drones depois, que são mais potentes que esse que a gente aprende. Então, a única coisa que muda quando você for usar um drone que tem mais potência é que você vai ter que controlar um pouquinho mais seu dedo aqui. Se você solta muito para cima o seu dedo aqui, coloca muito throttle, neste drone ele vai voar de um jeito, mas num drone que é mais potente, a mesma potência que você dá, ele vai muito mais rápido, muito mais longe. Meu primeiro drone, e o único por enquanto, é um DJI Neo. E o legal é porque ele não é um drone muito potente também. Então ele até se assemelha um pouco com um drone que a gente aprende aqui no tutorial. Então quando eu peguei ele, eu consegui, né, voar bem também. Eu acredito por causa disso, porque ele também é um droninho que não é tão potente assim e me assemelha bastante com o que a gente aprende aqui no tutorial. Mas nada impede de vocês virem aqui, depois de aprender no tutorial, começar a pegar aqueles drones que são mais potentes e aprender a voar neles, porque é muito mais legal. Inclusive aqui na corrida, que a gente já começou, inclusive,
você só consegue chegar mais rápido, né, fazer tempos mais rápidos com um drone mais potente mesmo. Mas enfim, eu queria ter feito uma emoção, não fiz aquela emoção toda para a corrida, mas já comecei. Aqui são 3 voltas que a gente tem que fazer, completar o circuito 3 vezes e tentar ser o primeiro a chegar. Não, na verdade agora não é a corrida, gente, desculpa, aqui é só pra gente conhecer o circuito mesmo. Depois, aqui ó, finalizando, vai começar a corrida de fato. Aí, agora sim, agora que a gente aprendeu, vamos pra corrida de verdade. Vamos lá, aqui é uma corrida com bot mesmo, tá? Não é online, mas mesmo assim a gente quer chegar em primeiro, quer ser o mais rápido aqui da corrida. E vambora! Vamos começar aqui já essa corrida bem feroz, bem rápida. Lembrando que é um desafio, tá, galera? Então vocês vão ter que se superar aqui nessa corrida, inclusive nos primeiros voos de vocês por aí. Vamos lá, sem cortes aqui, hein? Pra vocês verem que nós é brabo. Mentira, nem tanto assim. Nem um pouco, na verdade. Mas que já dá pra voar aqui nessas corridas. Beleza. E enquanto eu tô aqui na corrida, deixa eu dar aquela dica que eu falei pra vocês, que eu falei que eu ia dar, né, um tempinho atrás. A dica, galera, é exatamente isso aqui que a gente tá fazendo agora. É praticar em corridas. Essa aqui é um circuito. Depois que você finalizar essa, pode ficar aqui treinando, tentar fazer um tempo mais rápido que o seu anterior, mas depois pega outros drones, ou pode manter com esse aqui mesmo, mas faça outros circuitos que são um pouco mais desafiadores, porque é assim que você vai conseguir melhorar suas habilidades aqui voando. É nas corridas, galera, não tem erro, porque nas corridas a gente tem um voo mais fechado, a gente tem que passar por buracos menores, a gente tem uma linha para seguir. E quando a gente tem isso, a gente consegue melhorar muito mais rápido. E cheguei. Meu tempo cheguei em primeiro, ainda bem, de 1 minuto e 36. E eu consigo ser mais rápido, inclusive, hein? Eu vou tentar ser mais rápido aqui, peraí. Vamos lá, enquanto eu tento ser mais rápido, deixa eu falar pra vocês. Façam as corridas, aprendam nas corridas, porque é só assim que vocês vão melhorar de fato, conseguir voar melhor. É nas corridas, galera, não tem jeito. Opa, 1 minuto e 21, hein? Consegui diminuir bem aqui o meu tempo, menos de 10 segundos. Mais de 10 segundos, inclusive, consegui reduzir aqui. E comentem aí se você conseguiu fazer um tempo mais rápido que o meu, porque chegando aqui, nesse nível, você já tá pronto para voar em drone no modo completamente manual. Esse é o jeito que eu aprendi a voar e eu acredito que seja o jeito mais fácil e mais barato de você aprender isso. Porque você não precisa comprar. Eu fiquei 1 ano voando aqui em simulador porque eu não tinha dinheiro para comprar essas coisas. Então eu fui voando até conseguir comprar finalmente um. Mas, como eu falei para vocês, você conseguindo fazer esse tutorial aqui, terminar ele e voar aqui, pode ter certeza que você vai voar muito bem, inclusive na vida real. E se você quer saber quão bem se traduz isso daqui, já falei no começo, falo de novo, eu fiz um vídeo, vocês podem aí assistir no meu canal, e eu filmei o meu primeiro voo. Não voei antes, meu drone chegou em casa, já peguei no dia seguinte, que chegou de noite, no dia seguinte eu fui voar e gravei para vocês meu primeiro voo. Eu tava muito nervoso, claro, porque agora era a primeira vez que não era no simulador e era vida real e eu podia quebrar o meu drone, fiquei um pouco mais com medo, mas eu consegui voar e consegui voar muito bem. Só mais um detalhe, eu sei que você deve estar se perguntando do óculos. Será que eu não deveria usar um óculos aqui pro simulador
E eu te respondo agora bem simples que não, você não precisa de um óculos aqui no simulador. Quando você for voar a primeira vez, não vai ser nada de diferente, porque é basicamente a sua tela do computador que está aqui na tua cabeça. Talvez, se você tem problema com dor de cabeça ou esse tipo de coisa, você pode acabar sentindo alguma coisa, mas é algo que você se acostuma rápido. Então o vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que foi útil para você e que você faça este método aqui de aprendizado, porque é excelente, eu acho que é o melhor para você aprender a voar esses bichinhos aqui. E se gostou muito, curta e se inscreva também. E também, claro, deixa um comentário aí se você conseguiu chegar aqui nessa parte e se o seu tempo foi maior ou melhor que o meu.